até que enfim alguém fala alguma verdade, até que enfim alguém reconhece que o exemplo deve ser seguido. Pois é, esse senhor que você está vendo aí é o Romeu Tuma, presidente do conselho, não sei se é do conselho fiscal ou deliberativo do Corinthians, que fala, que diz que quer que o Corinthians seja igual ao Flamengo, que águia precisa estar voando com a águia. E aí por que eu fiz questão de trazer esse tipo de entrevista, esse tipo de declaração? Porque esse papo é o papo que eu já venho aqui trazendo para debate, para que a gente possa discutir que não existe mal nenhum um clube reconhecer a grandeza do outro e procurar seguir dentro da sua realidade. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ser o Flamengo em todas as suas circunstâncias. Não significa isso. Não tem nada a ver, não é o caso. Mas não apenas o Corinthians, como de forma muito correta falou o senhor Romeu Tuma, como outros dirigentes precisam reconhecer a necessidade de seguir o exemplo. E quando eu falo exemplo, não necessariamente também deve ser ou pode ser só o Flamengo. Para não ficar parecendo que aqui a gente está apenas defendendo um clube de futebol porque a gente torce por ele ou porque hoje está vivendo o que a gente chama de um bom momento, né? Nadando de braçada, se distanciando cada vez mais dos outros. Mas é a realidade, é fato, tá? É uma história que ninguém está inventando, é uma história verdadeira. E os números estão aí para comprovar isso. Entendeu? Existe uma expectativa. Ontem o Rodrigo Matos, do UOL, jornalista Rodrigo Matos do UOL, né, ele trouxe aí uma expectativa de que o Flamengo pode chegar a um faturamento este ano de 2 bilhões. 2 bilhões. Ah, por que o Flamengo está contratando? Ah, por que tu só fala do Flamengo? Ah, porque isso já está enjoado. Não está enjoado nada, rapaz. Não tem nada enjoado. A verdade dói. A verdade, ela dita de forma nua e crua, dói. Não seria esse remédio amargo, né? Ou cortar a própria carne que teria que ser feito, que deve ser feito? Eu estou citando também aqui, ali, quando a gente tem a oportunidade de falar, dando exemplo também do Pedrinho, do Vasco, que quer porque quer enveredar para esse caminho, o caminho de segurar, de não pensar em agora contratar, de ter um time forte daqui a alguns anos, mas antes pagar as contas. Não é? É isso que tem que acontecer, é isso que precisa acontecer, como agora está rolando aí nas redes uma entrevista do atacante Alexandre, ex-atacante Alexandre, que jogou no Flamengo, no tempo do Bandeira de Melo, ele falando sobre o papo que o Bandeira de Melo teve com eles, no que tange a realidade, que eles só iam poder gastar naquele momento, durante aquele ano, durante o ano seguinte, mais 2 anos para frente, só o que eles tinham, para poder então sanar todas as suas dívidas. E eles foram jogar pela Libertadores contra o Bolívar, isso são palavras do Alexandro. E aí quando eles chegaram, retornaram ao Rio, a torcida estava lá pressionando, cobrando. Imediatamente o Bandeira de Melo assumiu a frente e disse o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? A gente não conversou? A gente não deixou claro para vocês que este ano e os próximos vai ser de retenção? Que nós não vamos brigar por títulos? Mas que depois de passado esse momento, lá na frente a gente vai conseguir, sim, brigar por tudo?
Pois é, justamente o que acontece hoje. Então, o seu Romeu Tuma está sim de parabéns. Está de parabéns porque você, quando reconhece a grandeza do outro, no intuito, no sentido de querer seguir o exemplo do outro, que é grandioso, você também se torna grandioso. Mas o que a gente percebe muito por parte da grande maioria de torcedores e até da própria mídia é que é como se fosse uma humilhação reconhecer a grandeza do Flamengo e, consequentemente, não querer segui-lo, não querer fazer com que aquele modelo que deu certo para o Flamengo seja de fato copiado para que também eu seja grande, para que eu também consiga, como ele mesmo falou, voar com a águia, porque águia voa com águia. E é isso, cara. Porque para quem achava que o Flamengo ia ser só um momento sazonal, se engana. E se tu não descer a bola, se tu não passar a pensar de forma racional, quando eu digo tu pensar, eu falo de todos, entre torcedores, dirigentes e jornalistas, que se autodeclaram antes. Eu acho que agora, meu caro, esse tal de se declarar anti tem que ficar de ladinho e procurar baixar a cabeça, sem aparecer, na verdade, lógico, o fundo, entendeu? Mas procurar reconhecer que é sim verdade que o Flamengo é exemplo a ser seguido e que atitudes como essas, relatos como essa do Romeu Tuma só engrandece cada vez mais. Eu tenho uma máxima comigo que eu sempre aprendi com os mais experientes. O primeiro passo para que você cresça na vida é ter ciência e reconhecer os seus erros, as suas falhas. Porque, por enquanto, ou enquanto você não consegue reconhecer erros e falhas, você não consegue reconhecer a necessidade de ter um plano de ação para que você, então, trabalhe esses erros e essas falhas. É ou não é? Claro. Se você fica o tempo todo se autodeclarando que não tem problema, quando é que você vai conseguir resolver esse problema? Eu sou alcoólatra. Ou seja, não porque eu estou dizendo que eu sou alcoólatra, mas é porque está aos olhos de todo mundo, familiares e amigos, sabe que eu sou alcoólatra. Mas eu não reconheço que eu sou alcoólatra. Logo, eu não vou conseguir pedir ajuda ou buscar a ajuda necessária para combater o alcoolismo. Tá difícil de entender? Pois é isso. Abraço.